casa de amor e luz, para buscar o aprendizado, para que possa acalmar as nossas almas, para que lá fora, Senhor, no dia a dia, nos embates, nas lutas e nos desafios, nós possamos ter a serenidade e a compreensão de entender o porquê estamos neste mundo. Envolva, Senhor, com carinho os nossos irmãos que vão trazer a palavra dessa noite. Que a palavra deles desperte algo em nós. Envolva com carinho aqueles que estão fazendo tratamento e não puderam chegar aqui, aonde quer que eles estejam, os benfeitores estejam trabalhando nos seus caminhos. E a nós te pedimos que nos dê a sabedoria de ouvir e, mais que tudo, nos dê a sabedoria de praticar o teu amor divino. A tua paz, a tua luz, faça presente sempre. Boa noite a todos, a todas. Todo mundo bem? Prontos aí para uma nova semana? Amanhã já começamos novamente, daqui a algumas horas, né? Então nada melhor do que a gente começar a nossa semana, né? Colocando Jesus à frente nos nossos atos, nas diretrizes, nos problemas que nos aguardam, né? É sempre bom que a gente possa colocar o Mestre à frente das nossas atitudes. Então é esse o intuito que nós viemos aqui, né? Para fazer esse evangelho com vocês, eu, a Palmira, minha esposa. Nós vamos tratar de um tema hoje importantíssimo também, né? Que é mais um ensinamento de Jesus, que é a parábola do mal rico e Lázaro. Então Lázaro, dentre todos os personagens que Jesus nos trouxe, através das suas passagens, através das suas parábolas, Lázaro foi o único espírito, o único personagem que Jesus deu nome, não é? Porque nas outras passagens, nas outras parábolas, Jesus não costumava dar nome. Ele falava que era um amigo, que era um bom samaritano, que era o semeador imprevidente, era o servo invigilante. Ele ia colocando, mas o único que ele deu nome ao personagem foi Lázaro. E nesta passagem de Lázaro, ela é tão rica em ensinamentos, não só para os homens daquela época, as religiões daquela época, mas até hoje. Se nós formos esmiuçar, eu vou ler aqui para nós a parábola, e nós vamos ver como ela nos, até hoje, né, ela nos tem o poder, pode ter o poder de nos tocar e nos transformar no nosso íntimo. Fazer com que a gente possa, nesse mundo que Jesus já sabia, de uns homens tão voltados à matéria, né, que ainda somos nós, que nós necessitamos ter um olhar diferente. Encarar o mundo, as coisas que estão à nossa volta, aquilo que achamos que nos pertence, que é nosso, de maneira diferente. Então, por isso, Jesus narrou essa parábola do mal rico e Lázaro. E ela já nos traz assim, ela é curta, né? Mas é de um grande ensinamento. Então começa Jesus nos dizendo: havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava esplendidamente. Então Jesus aqui já começa nos trazendo que o homem se vestia de púrpura e linho, que era um dos panos mais caros, as peças mais caras que a pessoa podia se vestir naquela época, não é? Porque a maioria dos homens usavam roupa de algodão cru,
não é? Mas o linho, a púrpura eram caríssimos. E este homem que Jesus nos traz, este rico que Jesus nos traz, ele se vestia do melhor, não é? Então, muitas vezes a gente tem a pretensão, ou vamos assistir a televisão e vemos lá a pessoa botando um sapato no pé de 50 mil reais, uma jaqueta de 30, um vestido, esse meu vestido custou 100 mil reais, essas coisas todo mundo, dólares, essas coisas todas, né? Então, era a turma, este aqui no caso, era a turma que vivia esbanjava à vontade, gastava sem saber o preço. Pode trazer, que eu não quero nem saber o preço que está aqui. E às vezes a gente, muitas vezes pensa assim, um dia se eu ganhar um dinheirão aí, não quero nem saber o valor das coisas, já vou sair, não é? Então, para a gente ver como é importante as observações que Jesus vai fazer aqui. E aí continua. Havia também certo mendigo, chamado de Lázaro, disse Jesus, coberto de chagas. Então, enquanto um se cobria de púrpuras, dos panos mais caros, o outro, seu corpo estava coberto de quê? Chagas, feridas. E segue Jesus. Que estava deitado ao portão do rico, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam daquela mesa, mas ninguém lhes dava. E como era comum, os cães iam lamber a ferida do Lázaro. Então Lázaro passou a vida inteira caído na calçada daquele rico. E olhava, muitas vezes, a fatura, a mesa, lá de fora, e via, desejoso de pegar apenas as migalhas que caíssem dali. Mas nada, não queria mais nada. Não queria roupa, não queria nada. Ele queria apenas as migalhas que caíam da mesa. Mas daquela casa não vinha nada para ele. Vinham apenas os cães que passavam ali e lambiam as suas feridas. Não é? E a gente até hoje vê que o cachorrinho, quando a gente machuca, quando a gente apelida, quando a gente era criança, tinha aqueles machucados ali, o cachorro da gente bobeava e ele vinha lamber. E a mãe às vezes falava assim, deixa lamber que vai curar mais rápido, não é? E parecia que curava mesmo, não é? São coisas de Deus. Quando muitas vezes ninguém vem em nosso socorro para fechar as nossas feridas, Ele providencia muitas vezes um cão para nos consolar, não é? Mas segue a lição de Jesus. Morreu o mendigo. Ixi, olha lá. O mendigo morreu. Esse mendigo que muitas vezes está aí, nas nossas ruas da nossa cidade, aquele que a gente passa e sequer quando ele vem na nossa direção, sequer temos coragem de dar um bom dia para ele, passamos reto, mais um para me perturbar, já não basta os problemas que eu tenho, ainda vem, mas esse aí a gente vai desviando deles, não é? Sem sequer deixar um bom dia, sem sequer ouvir para saber o que ele muitas vezes quer pedir ali para nós, né? Nem que for para dizer, eu não tenho, meu irmão, mas vou deixar uma prece, vou rezar para alguém, para você conseguir isso com alguém, mas eu não posso te ajudar no momento, nem para isso, muitas vezes a gente para. E aí Jesus alerta, o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Jesus alertou que ele foi levado pelos anjos, não foi qualquer um que veio buscar o mendigo, não. Foram os anjos e foi levado ao seio de Abraão.
Abraão, na época, para os homens, quando Jesus estava contando para os homens, essa parábola registrada por Lucas, Abraão era a maior figura espiritual daquele tempo. Lá, aquele povo judeu, aquele povo que até hoje não se entende muito bem, eles diziam que o pai Abraão que iniciou lá, as raças deles lá, era a figura espiritual maior, era o pai Abraão. Então Jesus contando para eles, olha, aquele mendigo lá que estava caído na porta de vocês, ele foi direto ao seio da maior referência espiritual. Mas Jesus, diferente dos homens daquela época e de hoje, ele não tratava o pai Abraão como, ele não falava pai Abraão, não reconhecia Abraão como um pai, mas ele queria fazer a referência aos homens daquela época, né? E mendigo foi direto ao seio de pai Abraão, porque o nosso pai é Deus, não é? E Abraão foi um homem que viveu na terra, não é? Muito respeitado, né? Espiritualmente era o exemplo, é como se nós hoje fôssemos falar do Cristo. Então naquela época a referência era o pai Abraão, era Moisés. Então Jesus fala, coloca para eles, olha, aquele que estava caído na calçada foi direto para o seio do pai Abraão. Não é? Não fala foi direto para o seio de Deus, nosso Pai. Mas Jesus cita a referência daqueles que eles conheciam. Olha, o pai Abraão, esse aí foi direto para lá. E aí ele prossegue, né? Morreu o mendigo, foi levado aos anjos ao seio do pai Abraão, e morreu também o rico. E foi sepultado. Nós morremos também. E fomos sepultados. E aí vem os desdobramentos. Lá no Hades, Jesus contando, no Hades, lá no plano espiritual, o rico acorda em tormentos. Chegou lá, era só tormento. Acordou enquanto um foi para o seio do pai Abraão, o outro acordou em tormentos. Levantou os olhos, o rico, né, que estava lá em tormento, aquela agonia, é o inferno, né? Era aquele lugar que Jesus já nos alertava, muda de posição, muda de vida, muda de rota, senão você vai para um lugar de choro e ranger de dentes. E aqui Jesus está contando aqui. E já está dando um sinal de que ninguém fica dormindo, esperando o dia da ressurreição. Não, estava lá sofrendo lá. Foi para um local de sofrimento. Foi para um local de sofrimento. Então Jesus já começa a mostrar para nós que existe efetivamente algo depois da morte, que nós devemos nos preocupar, que não é brincadeira. E aí ele coloca aqui, no Hades estando em tormentos, levantou os olhos, aquele rico, né? Levantou os olhos e ao longe viu Lázaro no seio de Abraão. Ele lá em tormentos levantou os olhos aos céus e enxergou Lázaro e Abraão. Aquele Lázaro que ele nunca deu importância, nunca olhou na cara, nunca fez questão de oferecer uma migalha de pão, ele viu Lázaro lá no seio de Abraão. Viu aquela cena. E para ele que estava em tormentos, foi um choque danado. E aí ele segue. Clamou ele, o rico, pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro, que está aí do seu lado, molhe a ponta dos dedos dele e venha refrescar a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Olha que situação. Ele pedindo, clamando lá de onde ele estava, naquela zona de tormento, para que o pai Abraão permitisse que Lázaro saísse de lá e viesse atender. Oh, desce aqui, o Lázaro, manda esse aí que está do seu lado.
Eis que eu não olhei na cara dele, nunca dei nada para ele, nunca me importei com ele. Manda ele aqui agora, vim me servir porque eu estou com a boca sedenta de água, estou em tormento. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Olha a vida como dá voltas, né? Às vezes a gente se coloca numa posição na vida e acha que isso não pode ter um revés, né? Ah, esse aí nunca vai ser nada. Ah, esse aí nunca... E o plano espiritual, o espiritismo, através dos livros, do que a gente faz, é um arsenal de riqueza de que a coisa do dia para a noite pode se inverter. Jesus, se a gente for ler a vida do Cristo, nós vamos perceber que era o que Jesus mais falava. Quando era chamado, Jesus tinha lá, era conhecido como aquele que andava com os vagabundos, com as prostitutas, com os mortos de fome, tudo que não prestava, os religiosos diziam, esse aí é aquele que anda com as prostitutas, com os vagabundos, com os picaretas. E Jesus falava, queridos, vocês nem imaginam que muitos desses que andam comigo, quando vocês imaginarem chegar na casa do meu pai, já vão estar lá há muito tempo. Precederão, chegarão na frente de vocês. Jesus falava lá para os religiosos. Esses que vocês acham que não tem valor, chegarão à frente de vocês lá na casa do meu pai. Longe. E às vezes a gente acha, eu vou desencarnar, quem vai para o inferno é esses aí, é aquele ali, é o vagabundo, é aquele que está apanhando ali. E muitas vezes esses, quando recebem a mensagem do Cristo, eles mudam de vida. Porque daqueles que andavam com Jesus, os apóstolos, não tinha nenhum santinho não. Se a gente for esmiuçar a vida de cada um, eram todos fogo na roupa, eram todos terríveis. Mas quando conheceram a mensagem do Cristo, mudaram de vida. Não é verdade? E aqueles que sempre viram eles, esse aí é um que não tem valor nenhum. O bom é nós que conhecemos as leis de Deus, que ensinamos, nós que somos o bom. Esses aí vão sofrer como esse rico aqui. E vão ver aquele mundo de gente que ele achava que não prestava chegar na sua frente. Mas aí segue aqui. Ele pediu para que Lázaro viesse molhar a ponta da boca, na boca dele, lá na zona que ele estava. E o pai Abraão respondeu, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na sua vida lá na terra. E Lázaro, do mesmo modo, recebeu os males. Então, enquanto você estava na opulência, esbanjando, gastando e tudo, Lázaro estava ali ansioso por uma migalha que não veio da sua mesa. Porque Lázaro tinha uma coisa boa. Ele era pobre, ele era um miserável, mas ele nunca cobiçou. A única coisa que ele queria do rico eram as migalhas. Ele não queria uma roupa, ele não invejava a casa que a pessoa morava, não nada. Ele viveu a vida dele em sofrimento, aceitando as dificuldades, mas sem querer nada que era dos outros. E é o que o pai Abraão está dizendo aqui. Enquanto você esbanjava, Lázaro estava lá, convivendo com os males. Porém, ele está consolado hoje, está recebendo a consolação. Porque um dos poucos que consolavam Lázaro eram os cachorros. E tu estás em tormento, diz o pai Abraão àquele livro. Demais, entre nós que estamos aqui e vós, está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem vocês que estão aí podem passar para cá. E é o que o Espiritismo vem nos mostrar, que nós vamos conviver na atmosfera, nas regiões que nós sempre semeamos na nossa vida, aonde nós estamos cravando as nossas emoções, os nossos corações. Então, se nosso coração está cheio de paz, cheio de amor, cheio de paciência, cheio daquelas virtudes que Jesus disse para nós,
nós iremos estar numa região um pouco mais. Mas se nós estamos vibrando maldade, ruindade, invejando, não se contentando com aquilo que temos, insatisfeitos na vida, nós vamos para uma região de mais choro e ranger de dentes. E aí, sofreremos por isso. E é o que o pai Abraão está dizendo aqui. Olha, aqui nós não podemos te ajudar. E vocês também não podem passar daí para cá. Então aceita. E para sair de lá, o Espiritismo dá as formas de nós sairmos dessas regiões. Através do arrependimento sincero, de muitas preces, de lembrarmos das pessoas boas que tentaram nos ajudar e agora a gente está lá sofrendo lá no mundo dos espíritos dessas regiões e nós precisamos despertar em nós um arrependimento sincero a fim de podermos ser resgatados. O que não era o caso desse rico ainda, porque ele ainda estava com muito orgulho lá, mandaram aí, olha a minha boca, humildade zero ainda. Então não poderia ser resgatado naquelas regiões e muito menos consolado. E a gente vai vendo na nossa literatura espírita, lá no Livro dos Espíritos, que fala ali do grau de cada um, onde nós poderemos estar na escala ali, moral ali, e essas escalas, elas não seriam uma bagunça. O cara foi muito mal, ele vai lá, agora vai lá, vai ser atendido lá em cima, já vai ficar por lá. Não, vai ficar no lugar. Os bons espíritos têm a permissão, muitas vezes, de descer nessas zonas, nos atender, mas retornar. Porque ainda são zonas muito densas, não é? E que eles precisam, é como a gente tentar entrar no fundo do mar. Você vai ficar um tempo, mas não vai poder viver lá. Você tem que subir para pegar o ar de novo. Se preparar para descer para o fundo do mar de novo. É a mesma coisa. Essas zonas. Os bons espíritos, quando tentam acessá-las, há todo um preparo para que ele possa ir até essas regiões, mas não vai ficar lá. Porque não é mais da sua natureza. Sua natureza é uma natureza mais sutil. E aí, para terminar e passar aqui a palavra para a Palmira, então ele pede, né? E aí o Abraão esclarece que não dá para mudar de faixa vibratória. Você vai ter que ficar aí e nós aqui. Então ele replicou, o rico: Pai, eu te rogo então, que me mandes a casa, que o mande, né? Mande Lázaro na casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para avisar, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então ele pediu, então, pai Abraão, deixa Lázaro descer e ir na casa do meu pai, avisar os meus irmãos. Jesus contando isso. Então Jesus não disse, não proibiu essa comunicação, porque Lázaro já era um espírito. E Jesus narra, olha, ele pediu a Abraão para que Lázaro descesse e fosse aparecer lá para os irmãos dele, através do espírito, através de uma materialização. Olha, eu vim contar que o irmão de vocês está em tormento e pedir para vocês mudarem de vida. Era isso que ele queria. Vocês estão vivendo errado e vão parar num lugar onde ele já está e está sofrendo. E aí Jesus, né, narra que o pai Abraão respondeu o seguinte para ele: Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os. Então o pai Abraão já estava dizendo para eles que eles tinham lá as leis de Moisés, tinham os profetas, não precisavam mandar ninguém lá na casa dele, mandar nenhum espírito materializar lá para avisar que o irmão. Eles já tinham, nas leis daquela época, já tinham os ensinamentos. Então não era necessário mandar ninguém lá. E aí, ele diz, né? Mas se alguém, aí ele diz, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. E aí ele respondeu de volta a Abraão: mas, pai Abraão,
Mas se alguém for ter com ele dentre os mortos, irão de fato se arrepender. Eles têm lá, sei, tem, mas se for um dos mortos lá mostrar para eles vão se arrepender. A gente não se arrepende. Quantas provas a gente já não teve nessa vida de que os espíritos que estão lá podem se comunicar conosco, através das cartas de Chico Xavier, através das pessoas que aparecem para nós, das pessoas, eu estava lá, eu sonhei, aí eu queria tanto ver minha mãe, aí daqui a pouco a mãe aparece no sonho seu lá, aí você fica, mas será que era minha mãe mesmo? Será? Não sei. Eu não sei se era meu pai que veio falar comigo. A gente pede. E aí o Espírito aparece, a gente não acredita, não é? Então você vai lá no centro, passa lá pelo passe, sai de lá melhor. Mas eu não sei, será mesmo? Sim. Eu vou fazer uma cirurgia espiritual, marcado, vai, faz a cirurgia, melhora dali, vai, não sei. Se eu acredito em cirurgia espiritual, eu não sei se vai funcionar, se eu vou indicar. Eu vou lá no centro tomar passe, mas eu não vou indicar lá meu irmão que está precisando lá, porque eu não sei se funciona, se não funciona. E é o que o pai Abraão está dizendo aqui, não adianta os mortos ir lá aparecer para os seus irmãos, não adianta. Porque não vai adiantar, porque eles estão sempre propensos a acreditar nas coisas mais materiais. Essa conversa que meu irmão está sofrendo lá no mundo dos espíritos. E assim somos nós. E aí é assim que termina a parábola de Jesus. Replicou-lhe Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles irão modificar de opinião. Até hoje, tem gente que ainda duvida que Jesus ressuscitou dos mortos. Não é verdade? De vez em quando, até nós, será que a gente fala, será que ele voltou mesmo? Será que é verdade? Será que ele é doido? As pessoas, será que dizem que ele voltou e ainda curou, conversou, tocaram nele? O outro lá, olha, eu só acredito vendo. E aí quis tocar a chaga lá, pôr o dedo lá na chaga de Jesus. Não é? A gente está sempre duvidando. Pareceu o espírito aqui, pareceu o espírito materializado, aí vai duvidar, vai ver, depois vai sair daqui, não sei não se era. Não é? Então, agora eu vou deixar a Paulinha, tem mais 20 minutinhos aí para ela dar as explicações. Tá bom? Essa palestra aqui nós vamos gravar, estamos gravando no WhatsApp e acho que em vídeo também. Quem quiser depois a palestra, vou mandar para a Marili ali, vou mandar no WhatsApp dela, e aí vocês pegam com ela lá para ouvir no carro, para refletir, no metrô, no ônibus, tá bom? Deixa eu fugir. Boa noite. Boa noite. Então vamos, senhora Valmíria, nós vamos fazer a reflexão sobre essa parábola, né, de Jesus. Mais uma, muito interessante. Mas se aparecer espírito aqui, não fica on, né, gente? A gente é espírita, mas não quer ver espíritos, né? Mas aí nós vamos observar que nós temos duas personalidades aqui, né? Duas situações. Um rico e um muito pobre. Né? Então são contrastes de realidade que nós vemos ainda hoje. Né? Hoje a gente vê bastante pessoas com posses, outras mais ou menos, e assim vários graus. Né? E às vezes nós nos colocamos como pobres, né? Não como ricos. Né? A gente acha que rico é aquele que tem muito dinheiro. Mas se a gente é diante do que não tem nada, nós somos ricos. Né? Dependendo do próximo, nós somos milionários. Né? E essas duas situações, elas são tidas como provas de nossas vidas. Porque às vezes a nossa prova, na nossa encarnação, é que nós tenhamos uma vida muito humilde. Que nós tenhamos uma situação
de dificuldade financeira, né? A gente não sabe qual é a nossa prova, qual foi o nosso contrato reencarnatório. E talvez nós falássemos assim, por que eu não passei para a prova da riqueza, né? Seria mais fácil, porque também é uma prova. Mas quem foi que se deu melhor na situação? O rico ou o pobre? Né? Mas não é por conta da prova, e sim por conta das ações das provas. O dinheiro, a gente pode pensar, então o dinheiro é mau? Não, o dinheiro ele é neutro. O valor que tem R$1.000 é R$1.000 para o rico, R$1.000 para o pobre, R$1.000 para cada um. Depende do que ele faz com ele. Né? Tem gente que pega tudo que ganha e guarda. Tem gente que partilha, tem gente que doa um pouco, tem gente que ajuda, mas tem gente que não ajuda. Então o problema não é a prova, é o que nós fazemos dela na nossa vida. Hoje, por exemplo, estamos aqui com várias pessoas, eu me incluo, que tipo de situação nessa vida pode me levar para um plano bom ou para um plano ruim? Não é a situação, porque a gente pode estar vivendo provas de doenças, né? A gente tem uma pessoa que nasceu deficiente, a outra que vive desempregado ou está desempregado, e tem outras que têm um bom emprego, tem outras que têm muita saúde. E o que essa pessoa faz? A pessoa que nasce com doença ou que está passando por uma dificuldade financeira, se é resignada, se ela se julga, digamos, passar por injustiça, ela se nega a ser pobre, tem gente que se nega, passa a querer roubar o outro, né? Não quer conquistar pelo trabalho, quer facilidade. Né? Então, essa ação vai deixar essa pessoa, mesmo sendo pobre, numa situação boa ou ruim? Ruim. E eu posso ser um rico, mas eu sou um rico que dou bom emprego, eu sou justo nos salários, eu sou uma pessoa que tenho riqueza, mas riqueza intelectual, eu posso ser um cientista, que também é uma riqueza, eu dou o meu tempo para descobrir vacinas, tecnologias, eu posso ser um rico de boas ações. E isso também vai me levar para um lugar bom. Então não é o problema de ser pobre ou de ser rico, são as nossas ações diante das nossas dificuldades, das provas que temos. Tanto a riqueza quanto a pobreza é difícil passar, porque é muito difícil eu ter muito dinheiro e não ser tão orgulhoso, né? Porque parece que a gente fica mais vaidoso, como o Fábio falou, né? Quer ostentar, né? O negócio é ostentação. Se eu ganhar na loja, ninguém nem me vê mais, eu sumo, não é assim? Não, nossa, vou morar muito longe. Aí já vai o egoísmo, né? A ganância. Tá certo que não vou dar para distribuir, porque senão eu vou ficar pobre de novo, certo? Mas a gente pode andar pela via do meio. Nós podemos fazer o nosso melhor. Ninguém é tão pobre que não possa doar algo, nem que sejam migalhas. O que são as nossas migalhas? Às vezes nós damos aquilo que nos é até supérfluo. Eu não gosto mais dessa blusa, eu ganhei de uma tia, mas ela é feia pra caramba essa blusa, então eu vou dar. Então eu vou dar aquilo que eu não quero mais. Isso é migalhas, né? Porque quando a gente partilha, a gente tem que dar também o nosso melhor que nós gostaríamos de ganhar. A nossa irmã estava falando das sacolinhas aqui, né? As sacolinhas de Natal, a gente que trabalha nos centros espíritas, na evangelização infantil, isso é uma experiência muito difícil, todos os anos. A gente fala assim, nossa, tão bonito ver as crianças recebendo, né? Mas até as crianças receberem, a gente passa por um tormento terrível. Porque o que vem na sacolinha de Natal nunca é que a gente dá para o nosso filho. É migalha. Meu filho, eu vou comprar um carrinho lá na Hot Wheels. Né? Se eu for dar um carrinho na sacolinha de Natal, eu vou dar um carrinho da loja do 99.
A gente dá migalhas. A gente não dá. Fala, eu vou tratar aquela criança com amor. Se fosse meu filho, o que eu queria que ele recebesse? Então eu falo, mas eu não tenho nem para mim. Então faça o seu melhor. Mas tem gente que tem condições. Poderia fazer uma boa sacolinha de Natal, mas não faz. Por ganância. Não conheço, é isso aqui mesmo. Roupas usadas, quebradas, né? Tem de tudo, mas com amor. Né? Aí a pessoa fala, fiz minha parte. Porque agora eu sei que quando eu morrer, vou ter um pedaço lá no nosso lar, porque eu fiz sacolinha de Natal, horrível. Mas para ele, nossa, né? Aí quando chega no grupo, eu não estou entendendo, né? O que não deu certo? A gente precisa fazer o nosso melhor. Jesus pediu para que nos amássemos como Ele nos amou. Como é que Jesus nos amou? Né? Fazendo o melhor, não com migalhas. Tem um exemplo, a gente precisa sempre pegar as nossas oportunidades. Tem um exemplo assim de uma jovem, que eu falo que se chama As Coxinhas da Daniela, eu sempre lembro dessa. Eu já contei? Vou contar de novo. Porque às vezes a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas e a gente, por pressa, por egoísmo, por vergonha, por seja o que for, a gente perde as oportunidades. Daniela era uma adolescente, agora já é uma menina, de 15 anos, e ia à nossa evangelização infantil na turma de jovens. E a gente falava todo dia, toda semana, caridade, fazer amor, eles faziam palestras já, tocavam, era uma graça aquela criança. Mas, no âmbito escolar, não era muito bem assim que acontecia. Em um belo dia, aí elas saíram da escola, ela e algumas amigas passaram naquelas lojinhas que vendem aquelas coxinhas pequenininhas, comprou um copo de coxinha, foram comer as coxinhas, e aí ela viu uma pessoa na calçada. E aí ela se tocou o coração dela, né? E deve estar com fome, porque aí, né, a pessoa que a gente que trabalha, a gente... E ela teve ímpeto de ajudar, mas aí ela estava com quem? Com as amigas. E aí ela ficou com vergonha. Nossa, né? E ela foi embora e não deu a coxinha para o amigo lá que estava na rua. E ela ficou com um peso enorme. Quando ela chegou em casa, ela chegou desesperada. Mãe, preciso fazer uma marmitinha, porque eu vi um homem lá na rua, mas aí eu tive vontade de dar, eu sei que ele está com fome, mas eu fiquei com vergonha, que a minha amiga ia falar um monte para mim. O que você está falando com os mendigos na rua? E ela não deu. Quando ela chegou lá com a marmitinha, cadê o homem? Já foi, não estava mais. Aí ela rodou, não achou. E ela contou isso para nós chorando, porque ela ficou com muito remorso de ter tido vergonha de ser bom, vergonha de ajudar o irmão. E isso foi há muito tempo. Então, quando a gente tem a oportunidade, que a gente faça, deixe que o ímpeto do amor prevaleça tudo, porque às vezes vem até uma pessoa pedir alguma coisa e a gente tem uma vontade de dar, a gente fala, deixa eu ajudar aqui. Mas quando a gente vai ajudar e começa a vir o filtro do julgamento. Mas ele vai comprar pinga. Não, acho que ele vai comprar droga. Eu acho que ele vai, pronto, você já pega o dinheiro e já põe no bolso, você já não dá mais. Você julga até na hora de amar. Perde a oportunidade. Porque não nos pertence avaliar quem é aquele mendigo, quem é aquela pessoa necessitada, quem é o irmão que vem aqui, quem é que vem pegar a cesta básica, você está precisando, você não está precisando. Nós não precisamos julgar. Isso é com Ele Deus. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Se eu posso fazer, que eu faça. E faça com amor. Se ele vai fazer isso, aquilo, isso não é um problema meu, é um problema dele. A minha parte eu fiz com carinho, eu ajudei. Eu não perdi a oportunidade. Porque a gente não sabe que espírito é aquele que está ali naquela situação difícil. Às vezes nós estamos aqui encarnados, todos saudáveis, mas aquele lá é um irmão. E nós falamos para ele, olha, você vai passar por essa provação, é no espiritual. Mas quando chegar lá embaixo, eu vou te ajudar. Não se preocupa que eu vou te dar uma marmita toda semana, pelo menos. Mas a gente esquece e não faz o mínimo, não dá nem migalhas.
Aconteceu um caso recentemente no frio. Estava muito frio aquela noite, eu desci com a minha cachorrinha para andar e encontrei com meu filho, que vinha da faculdade. Eu falei, vamos dar uma voltinha, aí eu não vou sozinha, era noite, era umas 8 horas, eu tinha voltado mais cedo. E nós vamos. Quando chego perto de casa, no ponto do ônibus, atrás tem um gramado, assim, no muro do meu prédio, tinha um homem deitado lá, sem nada. Aí eu olhei assim, falei, gente, saudade de pegar um cobertor. Pegamos uma cachorrinha, fomos lá em casa, aí pegamos um cobertor, uma garrafinha d'água, algumas bolachas, voltamos de novo. Chegamos lá, cobrimos ele. Ele, eu não acho que não era morador de rua, estava com uma bota, sabe aquelas coisas que acho que bebeu, não sei, estava lá. E aí colocamos uma comidinha, cobrimos, e aí foi embora, fizemos nosso melhor. Aí estamos voltando para casa, entrando no condomínio, aí ele, Matheus, no fim, falou assim, mãe, quando ele acordar, ele vai falar assim, aí um anjo passou por aqui. E eu não pensei nisso. Aí eu falei, filha, a gente tem que fazer que poderia ser meu filho que estivesse lá. E ele respondeu, mãe, se você não estivesse aqui, poderia ser mesmo lá, porque eu estou desempregado faz tempo. Então, às vezes, a pessoa fala, está desempregada, porque ela não tem mais uma mãe, ela não tem um familiar. Às vezes acontece isso. Então, não importa quem é a pessoa, importa que nós coloquemos a misericórdia nas nossas mãos, né? Porque a indiferença do Lázaro para com aquele irmão que estava na sua porta foi sua derrocada. E às vezes a gente pega doações e manda lá para o outro estado, né? Lá para longe. Mas não dá um irmão que você passa todo dia e vê que está ali do seu lado, na sua porta, embaixo da marquise. Então que a gente não seja tão indiferente assim com as pessoas que hoje estão nessa situação. A gente não sabe por quê, mas poderá ser um de nós amanhã. A gente não sabe o nosso futuro. E só para encerrar, porque a gente tem que saber que nós passamos sempre pela lei de ação e reação, né? A gente sempre está colhendo o que a gente planta. A gente tinha um trabalho no centro e a gente oferecia café da manhã para os irmãos de rua. Então a gente já acaba se afeiçoando, cumprimenta e tal. E uma das tias, uma certa vez, passou mal, foi para o hospital, ou foi pegar a filha era enfermeira, foi pegar a filha no hospital, já era umas 10h30 da noite, ficou lá esperando e tal, na porta, com o carro. Aí de repente, na confusão, lá vai entrar no carro, o celular da menina caiu no bueiro. 11 horas da noite. E agora o celular novo, né? Pega dali, vai vir amanhã, como que a gente vai fazer? Daqui a pouco passa uma pessoa lá. Olhou, oi tia, não é você que dá café lá para mim? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, é que o celular da minha filha caiu no bueiro. Pode deixar, tia, que eu tiro. Ele foi lá, com todo esforço, tirou a tampa e pegou o celular dela. Era o irmão que a gente dá no café da manhã. Olha só que interessante. Será que se ele não nos conhecesse, não conhecesse a tia, ele ia chegar perto? Está vendo como Deus nos ajuda a nos ajudar? Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Só que a gente nunca sabe de onde. E às vezes vem de quem menos a gente espera. Nem que seja irmão de rua, né? Então essa é uma reflexão para a gente levar para casa, para ver como é que nós estamos agindo nas nossas vidas, né? Que as parábolas de Jesus é sempre para nos colocar dentro dela, não é para o outro, é para nós, né? E que nós possamos ter uma ótima semana, com a graça de Deus, saúde a todos, e obrigado por mais uma oportunidade, tá, gente? Uma vibração. Tem que fazer dois no nome tudo. A vibração e a prece final. Qual é que os dois? Vamos vibrar, então, né? Então vamos vibrar. É momento gostoso, né? Nós que recebemos aqui, o ambiente foi preparado para nos receber, os espíritos já cuidaram de nós. Então é hora de nós
fazermos agora o nosso melhor também, através da nossa vibração de amor, tirando dos nossos corações os sentimentos de amor, de fraternidade, dos nossos corpos físicos, as nossas energias de saúde, de harmonia, e entregando ao plano espiritual em forma de coração, aqui no centro. Cada um deposita mentalmente a sua energia. E esses irmãos da luz vão formar um lindo coração e levando aos céus, manipulando com as bênçãos de Deus essas energias benditas, e de lá será encaminhada a quem precisar. Aonde houver um doente, que leve a nossa vibração da saúde. Aonde houver uma pessoa triste, que leve a nossa vibração de amor e alegria. Aonde houver alguém com fome, que leve a nossa vibração do sentimento de força, perseverança. Aonde houver uma criança abandonada, que possa levar a nossa vibração de solidariedade, que ela encontre alguém que a ampare, que a conduza. E assim, Senhor, onde houver um coração triste, possa ir nossa vibração de amor. Vamos vibrar pelos países que ainda se encontram em guerra, que lá se reine a paz, a fraternidade. Vamos vibrando também pelo nosso país, que seja sempre harmonioso, sem guerras, pacificado. Vibremos para os nossos lares, pelos nossos amores, pelas pessoas que nós deixamos, que eles possam receber, Senhor, também essa energia de paz, de saúde. E pedimos licença para vibrar por nós, para que nós possamos ser dignos de suas bênçãos e perseverança em fazer o bem. Viveremos por essa casa que nos acolhe e que nós possamos retornarmos aqui na próxima semana. E que assim seja. O Papo vai fazer essa. Já que aqui estou, então vamos todos juntos fazer a prece que Jesus nos ensinou em forma de agradecimento pelas nossas vidas, pelas nossas encarnações, oportunidades de crescer espiritualmente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.